O que é ser patriota? O que é ser ufanista? O que é ser nacionalista? Eu vou primeiro, se ele me permitir, complementar, porque ele trouxe, o César e o Casarões trouxe raciocínios interessantes. A década de 20 no Brasil, porque para mim existe um marco fundamental que nós temos que retomar o tempo inteiro, que é a Revolução de 30. Por quê? Porque até a década de 20 predominava no pensamento social brasileiro, vocês me corrijam por favor se eu estiver errado, uma visão muito pessimista do Brasil. A miscigenação é um problema, esse país não vai dar certo, nós somos fadados ao fracasso, que não sei o quê. O Gilberto Freire é o cara que ele tá nos Estados Unidos, me corrija se estiver errado, e vê chegando um navio da Marinha Mercante Brasileira com aqueles negros nossos, os nossos negros brincando, tirando onda. O cara falou, pô, esse país não pode ser tido como um país triste, né? Ou seja, esse país tem, né? E a Revolução de 30, ela cria uma explosão de criatividade intelectual no país, que você pega desde comunistas como Inácio Rangel, que para mim foi o meu principal pensador, que eu gosto, até conservadores como Gilberto Freire, e o que eles tinham em comum? Um amor profundo pelo Brasil e uma fé no futuro do Brasil. Cada um do seu jeito viu o Brasil como um país que ia chegar lá, entendeu? Então você pega, por exemplo, a assessoria do Getúlio Vargas, por exemplo, Getúlio Vargas do segundo mandato de 51 a 53, se não me engano. A assessoria econômica do Getúlio Vargas eram de 4 nordestinos, olha só, 4 nordestinos, todos eles diferentes um do outro. O Rangel era comunista, o outro era positivista, Rômulo Almeida era isso, Jesus Soares Pereira. 4 pessoas nordestinas que não deviam nada para os intelectuais do eixo Rio-São Paulo e que estavam construindo um país para ultrapassar os Estados Unidos. Esses 4 caras, os boêmios cívicos. Né? Ou seja, isso é uma coisa impressionante. E o Brasil, ele de 30 a 80, ele é o país que mais cresce no mundo. O Brasil sai da Idade Média em 30 e entra na Idade Contemporânea em 80. Ou seja, nós fizemos um caminho que a Europa demorou 600 anos. Ou seja, é um dinamismo espetacular o Brasil. Né? E evidentemente que chega a década de 90, nós acabamos nos perdendo na década de 80. E o que acontece da década de 90 para cá? Acontece que nós voltamos a nossa visão, a nossa elite intelectual volta a ter o mesmo pensamento da década de 20 do século passado. O Brasil não tem que estar na globalização, essa coisa de Estado-nação não é muito legal, está num debate, fala 10 palavras em inglês para mostrar uma certa descolamento. Erudição. Uma certa erudição, ou seja, então esse país não tem muito futuro, a maioria acha que o futuro está no Atlântico Norte, política industrial não é uma coisa que pega muito bem aqui no Brasil, isso aí nunca deu certo. E defende o trabalho escravo. Não, se deixar falar, vai defender trabalho escravo. Isso é somente isso, Casarões. Intelectuais de esquerda compartilham da mesma visão. Ou seja, para o Brasil falta uma classe intelectual nacionalista e de esquerda, inclusive. Falta isso. Né? Então, hoje nós vivemos o que eu chamaria, também me corrijam o termo que eu vou usar aqui, um déficit de pensamento estratégico no Brasil, de intelectuais de esquerda, que é muito impressionante. Vai ter a visita do Lula agora para a China, por exemplo, né? E está uma correria danada para montar uma agenda para viagem. Sendo que nós já teríamos que ter essa agenda pronta há 10 anos atrás, pelo menos. Sabe? Então eu acredito que o Casarões levanta uma questão que é fundamental, ou seja, nós precisamos retomar o espírito que fez o Brasil bombar entre 30 e 80, com todas as contradições anexas ao processo de desenvolvimento, que foi brutal, ou seja, uma industrialização sem reforma agrária, que gerou uma urbanização completamente desordenada, mas que nos transformou na 7ª economia do mundo. Ou seja, o Brasil, no final da década de 80, tinha o metrô mais moderno do mundo, que é São Paulo, com engenharia brasileira, com trens brasileiros, trilhos brasileiros, escada rolante brasileira. Nós construímos Itaipu e Tucuruí, né? E nós tínhamos o maior parque metal mecânico do mundo na década de 80. Né? Ou seja, com todas as contradições de 50 anos ininterruptos de desenvolvimento, até porque é um processo que é movido por desequilíbrio, gera desequilíbrio, nós chegamos à 7ª economia do mundo, né? E com a base material pronta para o salto de qualidade. Aí nós nos perdemos ali. E acho muito particularmente que Lula e Dilma tentaram reconstruir esse processo do jeito deles, a gente pode até concordar ou não, e veio um golpe de 2016. Né, que eu acho que é uma tentativa que, olha só, a Revolução de 30, desculpa eu só me alongar, ela derruba a classe dos comerciantes do poder no Brasil. Ou seja, o capital comercial ela é a piada do poder,
né, em prol do capital industrial, por exemplo, que chega ao poder no Brasil. Então, a capital comercial, ou seja, comerciante, importação e exportação. Quem que hoje manda no... Quem que passou a compor o núcleo do poder político após a vitória do Bolsonaro, após o golpe de 2016? Os comerciantes de exportação e exportação velho da Ravan. Entendeu? Ou seja, o retrocesso que o Brasil tomou desde o golpe de 2016 é imenso. O velho da Ravan, por exemplo, ele é o típico de capitalismo que não nos interessa. Que é aquele capitalismo que vende importado, não produz nada aqui no Brasil e que trabalha na base do superlucro a partir de precarização do trabalho. Então o retrocesso que nós tivemos foi mais de 60 anos, ou seja, nós voltamos atrás da Revolução de 30. Aí entra no papo do professor Casarões. Os caras defendem trabalho escravo porque é pré-Revolução de 30. Né? Ou seja, olha o tamanho do desafio nosso.